Bom. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa reunião. Hoje iniciamos a nossa 8ª reunião, aí temos mais 3 além dessa, né? Aí depois já encerramos. Lembrando que essa semana é o prazo final aí para enviar o diário formativo, né? Até dia 16, sexta-feira. Se acontecer algum problema e tal, né? Até segunda ali a gente aceita, né? Não tem problema uns dias a mais. Só a nota vai aparecer lá como nota de recuperação, tá? Mas não perde nada com isso. É como os alunos lá, né? Tem nota de recuperação, são aprovados da mesma forma. E o relato da implementação lá até final do mês, né? E daqui 15 dias nós já podemos começar a apresentar. Então, não semana que vem, na outra. Aí quem quiser apresentar já pode, né? Apresentar como que foi a implementação. Pessoal, alguma dúvida sobre a implementação? Quer comentar alguma coisa? Perguntar se assim pode, se não pode? Eu tenho uma dúvida sobre a implementação, professor. Eu tenho que, na verdade, eu me perdi. Tem que fazer uma apresentação na escola e trazer para vocês, é isso? Nós trabalhamos as metodologias ali, né? O RPG, jogos teatrais, improvisações e também jogos de tabuleiro, jogos de carta. Então, o professor vai pegar uma dessas metodologias e vai pôr em prática com os alunos, né? Aí vai fazer um relato de como foi. O relato lá no Classroom tem lá o modelo, né? O que precisa, tem que descrever como foi, pôr alguma foto da atividade, dessa forma. O professor entrou depois no grupo, eu vou postar lá, reenviar umas sugestões de jogos de carta, de tabuleiro e tal, aí o professor dá uma olhada. O RPG, alguns conseguiram implementar, outros não, então foi aberto para RPG, jogos teatrais, improvisação, encenação, roleplay, ou jogos de tabuleiro, jogos de cartas. Então, alguma dessas metodologias o professor coloca em prática com os alunos, né? E aí relata como foi. Beleza, tá um pouco de barulho aqui, que hoje é meu aniversário, a família tá vindo aí. Tá, parabéns. Mas obrigado, só avisando só, beleza? Sim, Obrigado. tranquilo. E aí a apresentação é contar aqui no grupo como foi, né? Ela não é obrigatória, ela vale 10 pontos ali na nota de 100, né? Ela vale 10 pontos, às vezes preciso de 7, então se não apresentar e fizer o resto, não vai ser reprovado, né? Mas só que a apresentação é bom contar como foi, é o principal do grupo, mesmo que não foi como vocês esperavam, enfim, né? Então o compartilhamento é o mais importante aqui no grupo. Beleza? Professora Ana? Oi, pessoal, boa noite. Boa Ô, noite. Luiz, deixa eu te perguntar. Aquele que eu fiz semana passada, que eu coloquei até no grupo, eu posso apresentar ele como a minha implementação, que o vídeo que os alunos fizeram? Sim, pode, E, prof. Aham, pode. Aí e só passar lá para os slides, né, do relato lá, conforme pede lá, a descrição, evidências, né, que é foto, vídeo, né, é só passar lá, mas pode sim. Aí, daqui 15 dias, se quiser apresentar já, aí já pode apresentar aqui no grupo. tudo bem, então. E, gente, ó, eu vou pedir desculpa, hoje eu até mandei meu atestado para o Luiz, eu estou de atestado, estou com pânico atacado. Se eu desligar e sair correndo, vocês não ligam, não, porque não tá fácil, não, tá? Tá, tudo bem, prof, sem problemas. Pessoal, mais alguém gostaria de perguntar? As fotos vocês podem ver no Escola Paraná, igual dos alunos, né? Vocês entram lá, marca como aluno, aí vai pedir o CPF, é bem tranquilo, baixar o aplicativo Escola Paraná, como os alunos fazem, né? Aí coloca lá como aluno. Se alguém tiver alguma dúvida, né, às vezes não conseguir e tal, eu posso passar depois, me pede no particular que eu dou uma olhada ali nas fotos do SO. Beleza? Pessoal, mais alguém? É isso. Então, hoje nós vamos falar. Pode falar, professor Erickson. Tá ouvindo, professor? Sim. Sim. Aquele resumo que tem depois dos slides da implementação, tem que fazer também?
o som, professor. Professor, está fechado o microfone. Ah, tá. Eu falei que vou dar uma olhada aqui no slide. Só um pouquinho. Para ver o resumo. Resultados, feedback. Ô Luiz, com relação também ao diário formativo, eu até te enviei aquela minha dúvida. A gente, acho que são 2 ou 3 que a gente tem que escrever como foi a aula, né? E aí os outros é só o xizinho mesmo, não tem que fazer mais nada? Tem mais 2, né? Tem 2 que é o X, e aí lá o último é uma reflexão sobre o grupo de estudos, sobre né, como que foi a experiência aqui, se vocês aprenderam alguma coisa, dúvidas, sugestões. Então, os 3 últimos tem 2 de uma autoavaliação, né, do xizinho, mais uma avaliação do grupo, do subgrupo, né, como que foi o trabalho, e o último é uma reflexão, né, uma análise do grupo de estudos. Mas aqueles 2 lá é só o X mesmo. E os links não são obrigatórios, tá? Agora eu lembrei, professor Erickson, não, esse último slide ali é um esquema para vocês prepararem a apresentação. Deixa eu até compartilhar aqui. No caso, dias de falta, daí não preenche, deixa em branco ali a reunião. Não, pode preencher, né? Dá para olhar ali pelo material da apresentação, né? Ou quem tiver mais tempo quiser assistir a reunião, né? Pode estar lá andando de carro, ouvindo a reunião, né? Aí o pessoal não aguenta mais me ouvindo, vai ficar ouvindo. Então aí pode, ou olha a apresentação mesmo, que olhando a apresentação, né, tem uma noção do que foi trabalhado na reunião, aí dá para fazer. Porque se não tiver todos, vai dar um descontinho na nota aí. Mesmo que não participe, pode fazer. Então, aqui que o professor Erickson perguntou, aqui tem o modelo, né, da implementação. Então aqui vocês vão informar os dados pessoais. Aqui o objetivo da aula, as etapas da produção pedagógica, aqui as etapas, assim, né? Como que foi? Pesquisa, enfim, elaboração do material. Aqui a descrição. Então, aqui nas etapas, assim, é pontual, né? Por item, a etapa. Os alunos fizeram a pesquisa. Na parte final lá, professor, resumo. Sim, eu só estou repassando para aproveitar que já estamos perto e alguns já estão fazendo. Então, aqui as etapas. Aqui é a descrição, né? Aqui sim vai descrever mais detalhadamente como que foi, né? Os detalhes de como foi. As evidências são fotos, imagens dos alunos trabalhando, alguns depoimentos. Vocês podem gravar alguns depoimentos ou pedir para eles escreverem num papel e vocês tiram fotos e colam aqui. Depoimentos também, né? Depoimentos dos alunos. Os resultados alcançados, né? Então, se tiveram bons resultados, né? Quais os resultados. O feedback de observação, que não é obrigatório, né? O feedback de observação é você convidar a equipe pedagógica, a diretora, o diretor, a pedagoga, o pedagogo para assistir à implementação, e aí eles fazem um feedback, né, do que foi, do que eles acharam. Mas isso é opcional, tá ali, não é obrigatório, porque tem muita coisa, então é difícil eles conseguirem observar todos, e a maioria dos professores faz os formadores, né? E aqui uma reflexão final sobre a implementação, tá? E aí, o que o professor Erickson perguntou foi esses slides aqui. Então, esse aqui não precisa preencher, só se vocês quiserem, né? E isso aqui é um resumo da implementação, para ficar mais sintetizado, né? Para não ficar muito longo, porque são 2 reuniões, e uma reunião e meia para apresentar, então são 20 cursistas, né? Se todo mundo falar 10 minutos, por exemplo, não dá tempo. Então, é aqui meio que um passo a passo para das informações principais, né? Aqui para pôr uma foto. Sim, mas aí o importante é vocês falarem desses itens que tem aqui, né? Vocês falarem desses itens aqui, tá? Mesmo que vocês não vão usar isso, né? Ali na apresentação, nos slides anteriores, vocês foquem nisso, né? O resumo de como foi a implementação, né? Aqui algumas fotos da implementação. Enfim, é isso, né? É um resumo. O foco principal é os resultados, né? Os momentos relevantes da implementação. Então, para não ficar
porque às vezes, né, o pessoal fica falando de todos os slides, né, todos, e aí se prolonga muito. Então, aqui foi feito um esqueminha para focar no que é principal na apresentação. Quem quiser usar isso, utiliza, né? Quem não for usar isso, só dá uma olhada aqui, né, para na hora da apresentação ir lá nos slides e focar naqueles pontos, tá? Mas não é obrigatório responder isso aqui. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Professor, no diário formativo, a reunião 8 tem que fazer? A reunião 8 É uma reflexão. isso, É o último slide. isso, tem que fazer. Mas seria da reunião de hoje, né? Tá. Então, mas assim, não é uma reflexão da reunião de hoje, é uma reflexão, né, das reuniões até agora. Então, quem já enviou, né, mesmo não antes da reunião de hoje, não tem problema, porque é uma análise aí das metodologias, enfim, né, de todo o percurso até agora. Pessoal, mais alguma dúvida? Não, é isso? Então, hoje aqui nós vamos falar, né, de boas práticas e protagonismo dos estudantes. Então, boas práticas é o que vocês estão fazendo, né, implementando, aí buscando fazer com que os alunos interajam mais, participem mais, né, sejam protagonistas das aulas. Hoje temos o em ação vai ser um pouco diferente, vai ser individual, vocês vão ter um tempo aí para trabalhar na implementação. Para quem já finalizou, né, pode trabalhar aí no relato, para quem está na metade, né, pode planejar o restante, para quem ainda não pensou, né, é um momento para vocês pensarem, tirar as dúvidas. Então, o em ação hoje é individual, né, vocês terão uns 20 minutos para pensar na implementação. O lembrete de sempre, né, é importante ficar com as câmeras abertas para a reunião se tornar mais viva, mais interativa, para garantir a presença também. Só deixa eu enviar o link aqui para um professor que pediu para participar nesse horário, acabei esquecendo. Tem mais uma mensagem aqui de uma cursista, só um minutinho, pessoal, que eu vou olhar aqui. Aqui, pessoal, os objetivos, né, da reunião de hoje. Refletir sobre os elementos que caracterizam a boa prática pedagógica, compreender como se dá na prática o protagonismo do estudante, planejar a implementação, garantindo a presença dos elementos e uma boa prática nela, né? Então, esse último item é esse momento que eu falei que vocês vão se reunir aí nos grupos para vocês pensarem, né, na implementação. Aqui a agenda de hoje, 10 minutos para acolhimento e início de conversa, 10 minutos para a nossa experiência, 25 fundamentando a prática, em ação e compartilhamento 30, 5 para concluir. Aqui tem um vídeo, né, de um trecho, de um filme, daquele filme ET, o Extraterrestre, né? Eu não assisti, apesar de ver várias vezes trechos e tal, talvez algumas assistiram. A analogia que se faz aqui é assim, né, que os filmes, né, tem um diretor, né, que planeja o filme, e tem os atores, os protagonistas, né? Então, a analogia seria o quê? Nós somos os diretores, né, que fizemos os roteiros, e os alunos, né, são os protagonistas, que trabalham, enfim, e nós buscamos... E, claro, quando um protagonista, né, vai ali assumir um papel, às vezes não tem o resultado esperado, às vezes surpreende, né, o diretor lá escolhe, né, o protagonista, mas o protagonista sempre vai pôr aí as suas individualidades, né? Então, assim, né, com os alunos também, a gente prepara as metodologias e tal, mas ele tem que ser o protagonista, né, ter iniciativa para melhorar, né, para fazer dessa forma. Eu vou pôr o vídeo aqui, tá? Não é muito longo, depois nós conversamos.
ficar com ele. Não pode contar a ninguém. Nem mesmo a mamãe. O que aconteceu? Que bom. Obrigado. 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 Venha para casa. E telefona para casa. É muito acidentado. Teremos de ir a pé a partir daqui. ET, fica comigo. Estarei sempre aqui. Então, aí um trecho do filme, né? Vocês lembram quem é o diretor aí do filme, quem já assistiu? Steven Spielberg. É, esse mesmo, né? Então, ali, né, estava perguntando, cursista, que memórias esse filme traz? Quem já assistiu o filme? Que memórias que ele traz aí? Pode ser da época, enfim, é um filme dos anos 80, eu acho, né? Ou, né, claro que tem alguns dos anos 80, tem alguns dos anos 90, né, dependendo da época que você assistiu. Quem já assistiu o filme? Ninguém? Ah, a professora Ana assistiu ali, ó. Professora. E aí, o que vocês lembraram vendo as imagens aí? Pode falar, professor Erickson. É um filme icônico da minha infância também, assim, assisti bastante. E traz só memórias boas até hoje, né? É um filme referenciado, porque foi um dos marcos do cinema, de ficção científica e tal, mas trazendo uma temática bastante infantil, diferente de outras franquias, né? Então isso fez bastante sucesso, eu acho. Parece na época, né, os efeitos visuais e tal foi algo inovador, né? Ali que modificou, né, enfim, a trilha sonora também. Professora Josiane? Oi, eu tô no celular hoje que ele atrasou para chegar, então também. Então, é isso, né? E ele é um filme que, se for falar com os alunos, é legal que eu gosto de fazer essa comparação, né? Com a produção, com os instrumentos, com a tecnologia que aparece, né, nesses filmes que nem são tão antigos assim, né? Mas que já mudou tanto que eles não reconhecem, inclusive, né? Alguns elementos, assim, alguns objetos. Mas com certeza acho que marcou a vida de toda a nossa geração, né? Sim, foi marcante aí para a época, apesar de não ter assistido. Eu não sei se a pessoa. Eu tive a impressão que a pessoa Josiane levantou a mão, acho que foi. Sim, Pode falar, prof. então, eu tô com a câmera desligada, que eu tô meio gripada hoje e então preferi ficar. Tem problema, professor? Não, tranquilo, um dia aí, tranquilo, já tem uma justificativa. Então, também assisti, né? É da minha época, como a Juliana falou ali. É um filme assim que a gente começa a ver que a gente está ficando velho quando a gente começa a ver as referências, faz as piadas e os alunos não entendem, né? Essas coisas assim, eles não viveram, né? Então eles não têm a menor ideia do que significa. E também outra coisa, assim, eu acho que a inocência, né, das crianças ali, né, a questão da fantasia. Então, para mim, assim, é um dos filmes da minha época, assim, que a gente olha, assim, e já lembra, nossa, né, foi um filme que marcou. Ah, sim, tem isso, né, o pessoal da outra reunião, né, falou, né, do filme da década de 80, que eles lembraram, né, que eles brincavam na rua, jogavam bola na rua, né, aí essa questão de não ter celular, né, que era outra realidade, né, também trouxe essas lembranças, né, para quem assistiu na época. Só mais alguém? Não, é isso. Então, né, são aí os filmes, né. Para mim, eu lembro que um filme que marcou, né, aí na década de 90 é o filme do Máscara, né? Não sei por que eu lembro, né?
Foi a partir do Máscara que comecei a assistir filmes Eu assim. também, sinceramente. Eu sou de 83, mas não assistia na época o do ET, mas o do Máscara eu lembro, né? Que aí comecei a assistir os filmes, né? Mais longos, assim, gostava. Eu assisti o do ET também, eu lembro, também nunca cheguei a assistir por inteiro. Nunca foi muito a minha praia, aquele tipo de filme, sabe? Mas o Máscara, para mim, foi icônico, né? Traz uma nostalgia incrível. Tanto que a gente queria se vestir, falava como ele, né? Então, é uma série de outras coisas. Sim, e depois também teve os outros filmes, né? Do Jim Carrey e tal, né? Que chamou. E também o Esqueceram de Mim, né? Também é um filme. Ventura também. Qual? Ah, esse Ventura, né? E também ali nos anos 90 é o Esqueceram de Mim, né? Outro filme lá. Né? Então é isso, né, pessoal? Só para a gente. Aí tem os diretores, né? Os protagonistas, tá fazendo essa analogia aí com os professores. Aqui, falando. Então aqui ele fala, o estudante é um filme, ele vai passar pelo direcionamento do professor, que impulsiona todo o processo de aprendizagem, realizando boas práticas e garantindo que a obra final seja o protagonista, que o estudante seja o protagonista, né? Aqui. Fala, o estudante... Isso, aqui vem a questão, né? Aqui pergunta como a gente torna, né, o aluno... fazer com que o aluno participe das aulas de maneira mais ativa, enfim. A gente tem falado bastante disso, né, nas outras aulas, e vamos falar mais à frente. Então, fazer outra questão aqui, né, já que nós entramos no assunto dos filmes. Vocês têm conseguido utilizar bastante, filmes nas aulas? Né? Assim, nas outras reuniões, eu faço lá o projeto de vida como cursista, né? Aí foi trabalhado aí algumas reuniões sobre utilizar o cinema em sala de aula, e muitos professores relatam que, né, onde eles trabalham, os filmes não são bem vistos, né, pelos pais, pela direção, pelos alunos, né, visto como os alunos gostam, né, mas consideram como, né, algo assim para matar um tempo, enfim, né. Então, eu não sei, aí tem a questão do tempo também, né. Por exemplo, 8º ano diminuiu uma aula, né. Então, vocês estão conseguindo trabalhar filmes nas aulas? Como que está isso? Aí pode dar indicação de filmes aí também, que vocês trabalharam, né? Tem conseguido? Pode falar, professor. Eu estou trabalhando as grandes navegações agora, né? Então, eu acabei passando Piratas do Caribe para a gente falar um pouco daquele movimento de saque deles lá tal. E, é claro, né, para tirar um pouco daquela monotonia da sala de aula. Então, trabalhei com eles e gosto de trabalhar com alguns documentários, né? Recentemente, eu trabalhei também com um documentário do Boris Fausto também sobre... o Brasil colonial, né? Pelo menos pegando alguns trechos, aí eu achei bem interessante. Opa, não estava abrindo aqui. Bacana, professor, que bom que deu certo. Professora Juliana? Tá fechado o microfone. Desculpa. Pronto. Então, eu já trabalhei, chegava a passar, em algumas épocas, quando eu comecei a dar aula, até por 2016, mais ou menos, eu passava a Austrália para os alunos, tem umas 3 horas aquele filme, para mostrar, né, as gerações perdidas, e mostrava as paisagens, e passava muito filme. Fazia parceria com outros professores, de história, geralmente, né, português, passava filme. Gente, eles não conseguem assistir um filme inteiro, é uma geração que o máximo que a gente consegue é, tipo, passar vídeos de 10 minutos. Eu passo, tipo, 1 minuto, 50 segundos, 3 minutos. Aí, quando é uma coisa muito legal, assim, geralmente canais, eu passo no máximo 10 minutos. Eles não aguentam assistir mais que 5 minutos. Não sei se todo mundo tem essa percepção, mas fato que eu indico. Eu falo, assista um documentário tal, assiste um filme tal, assiste a série tal. Isso daqui tem, tipo, o Impossível. Eu sempre indico. Eu falo assim, é feriado, lição de casa, tipo, cessando. Vamos assistir O Impossível, para falar do tsunami, A Falha de San Andreas. Então, eu fico indicando, assim, um filme que passe lá no país que eles estão estudando. Mas eu não passo mais em sala um filme inteiro, não, porque é só para se estressar. Pelo menos é o que eu tenho percebido aí dos últimos anos.
Eu também estou com essa impressão, né? Apesar de eu trabalhar na escola do campo, aí muitos alunos não têm acesso a canais de streaming, né? Enfim, tem dificuldade de usar a internet, e às vezes não tem lá a TV que seja possível, né? Mas eu também tenho essa impressão, né? Que uma vez você ia passar um filme, né? Você fazia lá um roteiro bem amarrado e tal, era o dia da tranquilidade, né? Hoje não vou me incomodar. E agora os alunos, né? Eu não sei se é essa questão de poder voltar, acelerar o vídeo, quando está interessante, rola, né, para frente. Eles têm muita opção de escolha hoje, né? Talvez seja isso. Você vai passar um filme, às vezes as cenas de ações chamam atenção. Aí passou aquela cena, né? Aí eles não prestam atenção. Então, alguns professores relataram isso mesmo, né? Que tem acontecido. E tem os canais de streaming, né? Até, e tem, mesmo quem não tem acesso, né, outro dia eu ia passar lá um trecho, aí não tá dando certo, por lá a Netflix, daí uma aluna falou que tem o Pobreflix, né? Eu achei que era brincadeira, e né, que tem um canal mesmo, um site lá que é Pobreflix, né? Você já, não sei se alguém conhece, que tem os filmes lá, mas... Uhum. Só que não dá, pelo menos o filme que eu achei lá, não dá, porque a dublagem é feita, sei lá, é pirata, né? Aí é muito estranho, assim, a imagem é boa, mas a dublagem é pirata, então fica muito estranho. E então realmente tem acontecido Professor, isso. Sim. tem um site que eu uso às vezes também para passar filme, como a professora falou ali, a Juliana, eu uso mais vídeos curtos, justamente por eles não se concentrarem muito. Então, eu não passo muito, mas esses dias eu passei o Príncipe do Egito, que eu dou aula de história, e daí acabei passando no Rei de Canais. E ele pega bem na TV do governo, lá na TV Educação. Educação. Então é uma possibilidade, né? Professor Otávio? Então, eu gosto de utilizar bastante vídeos, mas vídeos curtos. Já fui de passar filmes, só que, assim, pelo tempo que nós temos limitado, então, assim, nós também temos que correr com o conteúdo. Então, se nós ficarmos focados em filmes, o filme geralmente é 2 aulas, 3 aulas, né, até 4 aulas, conforme o filme. Então, eu acho assim, muito tempo e acaba sendo muito cansativo. Então, hoje, a gente foca bastante em videozinhos curtos. Até passei esses dias falando lá sobre industrialização, sobre Francesco Matarazzo, a vinda para o Brasil, né? Então, mas assim, videozinhos curtos para não ser muito cansativo e aproveitar bem o tempo. Tem isso, né? Está sendo bastante incentivado aí nos grupos de estudos a utilização de filme, de cinema na sala, mas aí tem a questão, a gente tem os prazos, né? Tem a prova Paraná, por exemplo, a gente tem que dar conta, né? E uma possibilidade é fazer de forma interdisciplinar, né? Às vezes com outros professores, porque como a prof falou, né? Vai 3 aulas, e se passar um trecho essa semana, semana que vem, aí acaba ficando, né, meio... né, os alunos não lembram, enfim. Aqui o professor Cleverson falou, né, Inferno, Crescimento Populacional, né, vai ser um filme. A professora Josiane também falou que usa vídeos curtos, né. Então, hoje a gente tem muito mais possibilidades, né, a gente tem aí, evoluiu, né, do fita VHS para o DVD, para os canais de streaming, a gente tem possibilidades de editar, uma vez também na escola, né, tinha lá uma TV, era disputada, né, aquela TV, às vezes dava problema no cabo, alguém perdia o T, né, então você nunca sabia se ia dar certo lá, né? E hoje tem aí, né, a gente tem muitas possibilidades, tem internet, tem TVs, né, em todas as salas, mas aí tem essas questões também, né. Eu ultimamente eu sempre usava, né, esse ano não, aquele Hotel Ruanda, né, quando eu trabalhava sobre a África, um filme bom, usei no primeiro ano, prendeu a atenção deles, que é o jogo da imitação, né, que era, trabalhei pensamento computacional e geografia também, né, ali relacionado à Segunda Guerra Mundial, que é um filme bom, né, lá é considerada a invenção do primeiro computador, né, e aí eles tentam quebrar os códigos, né, criptografados da Alemanha durante a guerra, então é um filme interessante, né, e aí tem todo o dilema lá, né, do protagonista, né, então aquele também Fome de Poder, né, eu acho um filme interessante para mostrar lá o surgimento
do McDonald's, né, das redes de franquia, enfim, né, quando se trabalha as multinacionais, por exemplo, que se passa daquele modelo, se tem uma padronização maior na produção de alimentos, de fast food, enfim, né, então, e assim prendeu a atenção deles, né, porque esses dois filmes não tem muita ação, né, muita facada e tiro lá como eles gostam, né, mas a história prendeu a atenção deles, né, então achei interessante. Pessoal, mais algum comentário? Não, tudo certo. Aqui, né? Então, vai fazer essa analogia com os filmes, né? O filme lá tem o protagonista, né? Tem o ator principal, que no nosso caso é os alunos. Aí tem uma questão aqui que eu vou enviar um Jamboard para vocês, que fala o seguinte: o que é protagonismo estudantil para você? De que forma você já promoveu o protagonismo dos estudantes, dos seus estudantes? Eu vou enviar o link do Jamboard aqui, né, para vocês responderem. Deixa eu achar ele aqui. Só um minutinho que a internet está lenta aqui, o Jamboard é um pouco pesado. Então vocês podem ir pensando aí naquelas duas questões, tá? Eu já vou enviar o link aqui. Então, tem 3 slides aqui, mas era para outra turma, eu acabei fazendo, né, cada um para uma turma, mas é a mesma pergunta, né? Então, se encher isso, vocês podem passar para o segundo slide. Aí, aquela questão que eu falei, professor, o que é protagonismo estudantil para você? De que forma você já promoveu o protagonismo dos seus estudantes? Então, só lembrando que o Jamboard, eu sei que vocês já conhecem, mas a melhor forma de escrever nele é essa quarta opção aqui, ó, que é a nota adesiva, né? Você escreve aqui e aí dá um salvar ali, que ele vai aparecer ali, né? Aí pode vir aqui, editar, apagar, né, excluir. A caneta aqui, primeira opção, não dá certo para escrever. A borracha para apagar e aqui o item selecionado. Então usem a nota adesiva. Tá, eu vou colar aí no chat. Então está ali, pessoal. Vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês escreverem. Deixa eu ver se consigo fixar ela aqui. Já está fixado. Então eu peço que vocês entrem, né, respondam. Qualquer problema de acesso, só falar.
Bom, pessoal, eu vou dando uma lida aqui, né, enquanto vocês vão completando, né, que eu acho que a maioria já conseguiu escrever aqui. Então tá ali, ó. Ser protagonista, né? Ser protagonista do seu próprio aprendizado, o aluno tem autonomia para construir o conhecimento, né? Protagonismo estudantil é quando o estudante busca o seu conhecimento para si. Eu tenho alguns alunos que desenvolveram desenvolvendo o jogo de cartas para desenvolver conteúdo sobre o mercado externo. Considero que seja um exemplo, né? Sim, quando os alunos produzem, né? Aqui. O aluno realizar as atividades práticas com o professor mediando, né? Desenvolvendo os resultados. Que mais? Com trabalhos em grupos, debates entre os grupos, implantando atividades diversas onde o estudante tem que realizar sem muito auxílio e dando autonomia para tal. Quando deixa de ser envolvido pelo conteúdo e toma suas decisões e compartilha com os colegas, participação ativa dos estudantes, colocar o aluno no conteúdo da aprendizagem, responsável por buscar e transmitir parte do conhecimento, através de trabalhos de pesquisa, produzindo apresentações visuais e apresentando para os colegas, por exemplo, o aluno ter autonomia para construir o conhecimento, aluno como agente principal, aluno protagonista, é aquele que procura fazer do ensino-aprendizagem, podendo assim ser, aquele que procura fazer parte do ensino-aprendizagem, podendo assim ser aquele aluno que soma a ação do professor. O que mais aqui? Protagonismo é quando o aluno é proativo, criativo, espontâneo nas suas decisões, o aluno participa da construção do conhecimento, alunos com autonomia, com iniciativa e organização, participação argumentativa e prática do estudante, júri simulado, teatro, elaboração de maquetes, organização da horta escolar são práticas protagonistas. Alunos com autonomia, com iniciativa, com organização, desenvolver seus próprios projetos fora do contexto escolar, fazendo uma apresentação em sala de aula e posteriormente para a escola. O protagonista na formação do cidadão, contribuindo para seu futuro profissional e social durante seu processo escolar. O protagonismo estudantil é o processo no qual o estudante assume um papel ativo e participativo em sua própria educação e no âmbito escolar. Então, né, todos aí, né, colocaram por o aluno, né, como foco principal, ele ajudar a produzir, né, a somar com o professor, não ser só o professor o foco principal, né? Então, é um pouco isso, os alunos produzindo, né, através da metodologia das atividades ativas, né, tem essa incumbência, né, não que vocês não fizessem isso antes, né, mas tenta fazer com que os alunos coloquem a mão na massa, né, que eles produzam, que eles Protagonismo estudantil. Eles façam as atividades, né? Então, assim, isso não é algo novo, né? Agora está tentando se fazer mais. Eu lembro quando a gente estudava lá, né, os professores iam fazer doutorado de sanduíche, né? Eu lembro do professor Marco Sacchi, que foi lá para a Itália, ele falava, isso há 20 anos atrás, né? Lá o ensino é diferente, as salas, né, o professor é um mediador, os alunos estão lá pesquisando, né, em salas temáticas, tem material para pesquisar, não sei se na época era computador, né, tem ali estagiários, 1, 2 para auxiliar o professor, as turmas são menores, claro que era outra realidade, né, outra realidade também, né, outro pensamento talvez dos alunos, né, então é algo, né, que já vem há tempo, né, então agora está tentando trazer, né, aqui para o nosso ensino algumas coisas. A gente tem nossas dificuldades aqui, né, mas a gente vai tentando. Até por isso que tem aquele o intercâmbio, né, como que chama mesmo? Dos professores, né, que foram para o Canadá, né? Ganhando o mundo. Ganhando o mundo, né? Esse ano acho que tem de novo, dos estudantes também tem, os estudantes têm um tempo maior. O objetivo é trazer novas experiências, né, nesse sentido. Aí às vezes tem um choque aí com as diferentes realidades, né? Mas enfim, a gente faz algumas coisas, né, para tentar tornar o aluno mais protagonista, né, produtor. Eu vou passar um vídeo aqui que resume um pouco o que vocês falaram, tá?
Protagonismo estudantil. O que é protagonismo estudantil? Protagonismo estudantil é a capacidade dos alunos de serem os personagens principais de sua própria educação. É assumirem a responsabilidade por seu aprendizado e trabalharem para alcançar seus objetivos educacionais. A Base Nacional Comum Curricular BNCC enfatiza a importância do protagonismo estudantil. A BNCC orienta que os professores criem oportunidades para que os alunos participem ativamente de seu processo de aprendizagem, desenvolvendo habilidades como autonomia, responsabilidade, colaboração, pensamento crítico. O protagonismo estudantil traz muitos benefícios, tais como melhores resultados acadêmicos, maior motivação, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, preparação para a cidadania. Os professores podem promover o protagonismo estudantil criando um ambiente de aprendizagem que seja colaborativo, respeitoso, desafiador, seguro. O protagonismo estudantil é essencial para uma educação de qualidade. Ao promover o protagonismo estudantil, os professores podem ajudar os alunos a se tornarem aprendizes mais autônomos, responsáveis e bem-sucedidos. Sejamos protagonistas da educação de nossos alunos. Formadores em ação. Então, aí, resumir um pouco, né, do protagonismo, né, ali, a questão de como podemos fazer, né, como vocês fazem, enfim, para tornar os alunos, que eles participem mais do processo educativo, né, do ensino-aprendizagem. Aqui está falando da agência do estudante. Não sei se alguém já ouviu falar da agência do estudante, se sim, dá um positivo. Não é uma instituição, né, a agência do estudante é um conceito, né, ali é um conceito para tentar tornar o aluno, né, mais participativo. Então, a agência do estudante é quando o professor desenvolve, no processo de aprendizagem, condições do aluno se tornar capaz de ter uma voz ativa. Para tornar explícito, onde o estudante pode desenvolver sua agência, devemos promover uma abordagem na qual deve ser introduzido um processo que traga algo novo, inovador e disruptivo ao processo de ensino-aprendizagem. Então, modificar, né, um pouco, aí trazer novas metodologias, romper um pouco, né, com as aulas mais tradicionais, enfim, algo aí que seja desafiador para o aluno. Essa abordagem envolve aos estudantes novas formas de pensar e, em consequência dessas novas formas de pensar, o estudante desenvolverá novas competências de aprendizagem, né? Ele com novas formas de aprendizagem, ele vai desenvolver, né, novas competências, novas habilidades, enfim. Uma boa prática atende às necessidades dos estudantes, promove o seu protagonismo e participação ativa no processo de aprendizagem e incentiva a agência do estudante. Então, uma boa prática, né, o que é uma boa prática? É algo que faz os alunos interagirem, né, que eles participem, que eles gostem, que eles aprendam, que é o que vocês estão fazendo aí, né? Então, isso é uma boa prática. Aqui tem uma atividade, né, do WordWall, que eu vou enviar para vocês. Ele não gera link, não gera ranking, nada, tá? É só para vocês aí fazerem individualmente. Só deixa eu abrir aqui, eu já mostro, né? A internet, essa hora aqui oscila bastante. Eita, tá demorado hoje. Então, aqui, pessoal, tem aqui alguns filmes, né, e tal. Assim, mas não é o nome do filme que está ali, a letra está um pouco pequena, mas esse filme aqui, por exemplo, é sustentabilidade. Aqui no filme dos Vingadores é relato, aqui é reflexividade, aqui é inovação e aqui é significado. Então, esses são os itens, né, importantes para uma boa prática. E aqui tem o conceito de cada um, né? Então, uma boa prática é o quê? Compartilhar boas práticas contribui para os processos de aprendizagem, conexão à realidade dos estudantes e aos objetivos de aprendizagem, é replicável e adaptável, útil de inspiração para outros professores. Então, uma boa prática, né, é bom que ela seja replicável, adaptável em outras realidades, né? Por exemplo, se eu for fazer uma atividade sobre solos que envolva um laboratório de química, né?
Nem todas as escolas têm, né? A minha não tem, então é uma prática que às vezes se torna inviável em outra escola. Não que você não possa fazer, né? Mas né? Sempre é alguma adaptação. Utilize métodos novos ou melhorados de ensino, rompendo com paradigmas tradicionais, processo de engajamento, protagonismo e reflexão crítica constante. Então, aqui, para a gente aí começar a falar desses itens, né? Essa atividade aqui é vocês arrastarem, né, o conceito, a explicação dele. Então, o relato é a segunda opção aqui. Você só clica aqui e arrasta ele para cá. A inovação está aqui. Está errado, tá, gente? Mas só um exemplo. Então, arrastar, né, e colocar o conceito na sua explicação correta. E aí depois é só submeter aqui, tá? Como eu falei, essa é uma atividade para vocês praticarem aí individualmente, né? Eu vou colar aqui no chat. Está ali, né? Então, eu vou dar aí uns minutinhos para vocês fazerem. À medida que vocês concluírem, só levanta a mão, tá? Para eu ter uma noção. Só fico esperando. Só não manda positivo e tal, porque ele passa ali e eu não consigo contar, ter uma noção, tá? Pode levantar a mão aqui mesmo, que vai somando aqui que já fez. Beleza? Professor, quanto tempo a gente vai ter para fazer? É rápido? É rápido. Assim, eu acho no máximo uns 3 a 5 minutos, mas vou aguardar aí, conforme vocês forem fazendo. Então, à medida que vocês forem concluindo, né, dá um ok ali, ou levanta a mão. Professor, às vezes no celular dá erro mesmo, né? Então, tranquilo.
As letras ali ficou ruim, né? Ali dos filmes, né? Tem a explicação ali né, por que está relacionado aquele filme, mas eu não vou passar agora, porque senão vai muito tempo. Mas aqui, vamos ver se eu lembro aqui. Então, relato, né? Compartilhar boas práticas contribui para o processo de ensino-aprendizagem, é replicável, adaptável, então sustentabilidade, né? Conexão entre a realidade dos alunos e os objetivos, significado, processo de engajamento, se não me engano, é aqui. Inovação que utiliza métodos novos, né? Vamos ver se eu acertei aqui. Então, é isso, né? Os nomes ficaram pequenos, ali estava ruim de ler. Isso, pessoal, beleza? Então, acho que todos fizeram, né? Voltando aqui ao nosso roteiro, a gente vai ver mais para frente esses itens, né? Aqui fala da importância, então, ali um destaque, né, dessa boa prática é a questão da importância de compartilhar, né? Compartilhar as boas práticas, né? Porque às vezes tem lá uma atividade simples, né? Que você pensa, não tem muita relevância, né? Isso não é nada demais, mas pode ajudar, né? Algum professor, enfim. Às vezes também algo que não deu certo, né? Você compartilha com alguém, a pessoa ajuda numa solução. Então, compartilhar as boas práticas é sempre importante. Também dar significado, sentido, né? Para o aluno, né? Sobre aquela boa prática. Eu vou rodar o vídeo aqui. Aqui tem um vídeo, né, da professora Rosa Proença, do núcleo de Umuarama, né? Ela trabalha na escola Padre Manuel da Nóbrega. Então, ela fez tem aqui o relato dela, né, do grupo de estudos de engajamento para a aprendizagem, da primeira jornada. Então, a gente vai falar um pouco do trabalho dela. Vamos refletir um pouco sobre a boa prática na prática. A boa prática foi construída pela professora Rosa Proença da Silva Pátria do Colégio Estadual Cívico-Militar Padre Manuel da Nóbrega, núcleo de Umuarama. A professora Rosa utilizou a autoavaliação como ferramenta para engajar os estudantes, efetivando a prática com rotação por estações. Em cada estação, os estudantes tinham uma missão. Estação 1, assistir recortes do filme Mãos Talentosas e compartilhar aptidões e necessidades. Estação 2, responder sobre convivência social e responsabilidade. Estação 3, listar ações de fragilidade e metas para avançar. Estação 4, os estudantes autoavaliaram seu desempenho nas plataformas, também trazendo sugestões de uso dos recursos educacionais digitais. A prática promoveu protagonismo e agência do estudante, pois os alunos têm voz ativa no processo ensino e aprendizagem e também se responsabilizam por suas ações. A seguir, veremos a presença dos 5 elementos de uma boa prática presentes no trabalho dos estudantes orientados pela professora Rosa. Significado, inovação, reflexibilidade, sustentabilidade, relato. A prática adquiriu sentido e significado, pois ao criar um ambiente onde os alunos se autoavaliaram, promoveu o protagonismo e também a agência, pois a autoavaliação faz com que o estudante se responsabilize pelo seu processo de aprendizagem também. A prática contempla ações inovadoras, pois para que os alunos se autoavaliassem, a professora promoveu uma rotação por estações para efetivar a ferramenta da autoavaliação. A prática contempla a reflexão, pois ao realizar a autoavaliação os estudantes estabeleceram metas para avançarem no processo ensino e aprendizagem. Essa prática é sustentável, pois pode ser recriada ou transformada pelos demais professores, extrapolando o ambiente em que foi aplicada. É uma prática que pode ser facilmente relatada aos demais professores, ampliando a difusão dessa atividade que foi muito bem planejada e aplicada de forma simples e objetiva, utilizando os recursos disponíveis na escola. A chave para que uma prática docente seja uma boa prática é quando ela contribui para a formação científica, humana e crítica do estudante.
E você, professor cursista, já pensou no impacto da sua prática na educação dos estudantes da nossa rede? Formadores em ação. Então, o pessoal está falando da uma boa prática, no caso, essa professora fez a rotação por estações, que é uma metodologia que mais deu certo comigo, né? Que eu acho que todos conhecem, né? Que faz as estações, cada estação tem uma atividade, os alunos rodam. Então, é uma atividade Vamos refletir um pouco sobre a boa prática. que deu bem certo ali, né? Os alunos que produzem, eles interagem, enfim, né? Então, aqui pergunta, e você, cursista, qual é o impacto da sua prática pedagógica? Então, né, aqui tem professores com maior tempo de carreira, né, com menos tempo. Então, se vocês já perceberam o resultado das suas práticas, né, não só de agora, mas do passado também, aquela questão que às vezes você encontra um aluno, o aluno lembra das suas aulas, olha, eu lembro das suas aulas era assim, eu lembro até hoje disso porque você fazia isso, passei no vestibular, enfim, um concurso, porque eu aprendi com você, porque você fazia assim, enfim. Vocês já tiveram, com certeza tiveram, né, relatos, assim, ó, perceberam assim, a importância de uma boa prática? Alguém gostaria de falar? Com certeza já tiveram, né? Só estão tímidos. A professora Otávia já teve, né, professora? Sim, professor. A gente, de vez em quando, se depara com ex-alunos, né? E eles comentam, fazem o relato. Você fez a diferença na minha vida. Teve um momento que, né, foi falado sobre esse assunto, isso me impactou, né? Me fez eu repensar. Então, eu considero muito gratificante esses momentos. Talvez a gente, né, na autoavaliação diária, nem sempre a gente se avalia com uma boa nota, né? Mas às vezes o impacto que a gente causa no aluno, ele pode ser muito positivo. Nem sempre, né, conseguimos atingir isso, né? Mas a gente se propõe a fazer o melhor. E para que eles tenham um direcionamento, né, na vida, que eles continuem estudando, que eles se desafiem. Então, talvez uma conversa, um exemplo, faça com que ele pense e tenha atitudes positivas. Sim, isso é importante. É que talvez a gente às vezes tenha a impressão na escola, né, que está tendo um impacto, porque naquele momento nem eles percebem, né? Geralmente depois que eles saem daí, que aí eles valorizam, enfim, né? Então, é isso, né? A professora lá relatou, né, que ela pega bastante no pé dos alunos, assim, né? É bastante brava, assim, com os alunos e, assim, né, eles, claro, eles acham chato, né? Mas depois que ela encontra eles, né? Depois que eles saem da escola, enfim, eles sempre falam, olha, professor, na época eu não gostava, você era chato, enfim, mas hoje eu lembro, eu acho que foi importante o que você fez, então talvez naquele momento eles não percebam, né? Estão ali naquela bolha, né? Depois, quando eles começam a tomar um rumo na vida, vamos dizer assim, eles percebem a importância. Antes da professora Ana, o professor Cleberson levantou a mão, não sei se quer falar, professor? Foi por engano? Assim, eu tenho percebido que a gente tá numa situação em que o professor não está sendo valorizado, sabe? Então, fala-se muito em mídia de valorizar o professor, a educação, aquela coisa toda, mas muita coisa joga contra e a gente acaba perdendo até o estímulo, às vezes, de trabalhar. Mas esse ano aconteceu uma coisa bem interessante aqui, pelo menos nos meus 20, e lá vai pouquinho já de história de escola, que um ex-aluno formado em medicina agora fez um almoço e chamou os professores do ensino médio para confraternizar com ele e tal. Isso foi bem interessante, assim, foi o primeiro caso que eu vi em todos esses anos de trabalho, um reconhecimento, pelo menos dessa forma, sabe? Uma gratidão dessa forma que ele representou, assim, achei interessante. Bacana, né? É algo já que, né, que reconhece, enfim, né? Aí tem a questão, né, da valorização salarial, enfim, né, que o professor, eu acho que está se referindo um pouco sobre isso, né? Tem esses outros pontos também. Só antes da professora Otávia, a professora Ana, você quer falar, prof? Você levantou a mão e abaixou, não sei se foi.
Não, só estava esperando. É o que o Cleverson estava falando. Eu também tive um aluno agora, no mês passado, um ex-aluno, né, que ele também se formou em medicina. E a família sempre foi aqui da cidade, e a gente sempre acompanhou a história. E ele fez também um almoço e convidou todos os professores, né? E aí ele foi falando o que cada um contribuiu para que ele conseguisse chegar onde ele chegou, né? E aí ele pegou e falou assim para mim: Ah, professora, a senhora sabe, a gente nunca se deu bem, eu nunca gostei da senhora, porque a senhora era muito brava, e sempre chamava minha mãe, porque eu dormia na sala de aula, tal. Falei assim, Jair, então, né? Aí ele falou assim, professora, mas eu dou graças a Deus que foi graças ao jeito que a professora ensinou a gente a fazer as pesquisas e também fazer os nossos seminários, que eu consegui fazer os meus da escola, da faculdade, porque lá eles não ensinam a gente tem que ter na prática. Como eu já tinha uma base daquilo que vocês faziam, porque assim, chega no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, eu sempre foco com eles a forma de fazer o seminário. Por quê? Porque chega na faculdade, é jogado para gente, que eu sei que foi assim, que para mim foi jogado, e eu não sabia, então eu tive que me virar. Então eu vou ensinando eles, e aí dentro daquela sala deles ali, eles perdem a vergonha junto com os amigos que eles conhecem, porque o Jair falou, professora, foi muito difícil aprender a falar, a ter que falar perto de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, mas pela base que a professora deu, então, foi o que eu consegui e é onde eu estou hoje. E assim, eu acho bem gratificante, porque eu falo, se a gente está na escola hoje, são por coisas assim. Porque se for falar se é por questão de salário, reconhecimento com parte de governo, ou até mesmo de direção de escola, não é, porque nós não temos, mas tem sempre aquele aluno que incentiva a gente a continuar do jeito, a ser o professor que a gente é, porque senão não adianta. É interessante isso aí. Eu também, eu considero a professora mais importante foi a língua portuguesa, porque eu era muito tímido, introvertido e tal, e ela fazia a gente ler um livro, né, por bimestre, na época, e apresentar. Se você não apresentasse 3 livros, pelo menos, estava reprovado, era a maior nota. E ela usava, a metodologia dela era meio rústica, a gente ia lá na frente apresentar, falava, levanta essa cabeça, tá falando para dentro, não entendo o que você entende, não entendo o que você fala, tá resmungando. Então, ali você tinha que aprender. Aí, quando eu cheguei na faculdade, apesar de ter essa dificuldade de se expressar e tal, quando eu ia lá na frente eu sabia, tem que falar de cabeça, com a cabeça levantada, né, ficar de frente para o público, não virar as costas, né, tentar falar de uma forma clara. Então, eu sempre lembro, né, dessas dicas para ela, enfim, né? Então é importante. Ela era brava, até um dia eu encontrei ela, um dia era um negócio lá para ser padrinho e tal, anos depois, aí fui falar com ela, né, já sendo professor, fiquei meio receoso, assim, mas ela aí, não estava no modo professor. Professor Otávio. Então, a gente se vê realizado quando eu estou sendo acompanhado por colegas de profissão que foram meus alunos, médicos, advogados, né? Então, assim, e outros profissionais que a gente se depara, né? Que passaram pela sala de aula e que nós fizemos a nossa parte também, nós contribuímos um pouquinho, né? Do que foi possível naquele momento, e está aí o profissional. O que a gente quer? É que ele se dê bem, que ele progrida. Então, esses pontos fazem com que a gente se anime, no caso, se motive, corra atrás, e que faz a diferença nas nossas vidas. Sim, isso é importante. Agora, às vezes, tem um aluno lá fazendo estágio, né? Ele foi nosso aluno, né? Então isso é importante também. Bom, pessoal, é isso, né? Obrigado pela participação de vocês. Vamos passar aqui para o próximo. Até teve um feedback lá, assistiram a nossa reunião da semana passada, né? Para eles dar um feedback, né? Do que tem que melhorar, enfim e tal. Aí eles elogiaram a turma de vocês, bastante participativa e tal, né? Então, bacana. Aqui, só
retomando o que a gente já fez até agora, então tivemos uma reunião de acolhimento, a reunião da 2 das competências e habilidades, a 3 da produção pedagógica do RPG, a 4 a vivência da produção pedagógica da trilha de geopolítica, 5 das rubricas, né, da trilha de geopolítica, a 6 jogos de improvisação teatral, a 7 vivência dos jogos de improvisação teatral na trilha de geopolítica, boas práticas e protagonismo do estudante, integração curricular na trilha de geopolítica com a área de linguagens e suas tecnologias. Essa vai ser na reunião 9, né? A 10, estratégia de avaliação, e aqui na 10 tem uma reunião, né, sobre estratégia de avaliação, e a metade da reunião, 30 minutos, isso é um pouco mais para apresentações. E a última são as apresentações e feedback. Então, temos mais 3 reuniões além dessa, né? Chegamos aqui agora no Em Ação. Então, como eu falei no início, o Em Ação hoje ele é diferente, tá? Ele é individual. Vocês vão ter aí, deixa eu ver que horas são, aí uns 20 minutos, né, para vocês pensarem aí na implementação de vocês, né? Quem já implementou, né, mesmo assim pode escrever, né, pensarem na apresentação, relatar, enfim, quem ainda não iniciou, né, pode pensar no planejamento. Quem está no meio do caminho, né, pode dar continuidade, planejar. Eu vou mandar esse link para vocês, vai aparecer assim, fazer uma cópia, tá? Aí vocês façam a cópia, e aí vai abrir esse material aqui, tá? É individual. Então, aqui tem os conceitos do que é uma boa prática, né? Ali que nós já falamos anteriormente, vocês fizeram aquele word wall. E aí aqui vocês vão, aí aqui embaixo tem uma tabela, aqui vocês vão descrever, né? Brevemente, quem já implementou vai descrever o que fez, né, em tópicos, assim, uns pontos, né? Quem está aí pensando, está na metade do processo também, né? Pode escrever, quem já concluiu também, quem ainda não não sabe muito bem o que fazer, né? Pode aí tecer algumas ideias, né, sobre o que está pensando fazer. E aqui embaixo, né, tem aqueles itens da boa prática. Então, né, quem já fez, está fazendo, pode escrever aí o significado. Por que a sua implementação tem significado? Inovação. O que ela traz de inovação? Sustentabilidade, né? Por que tem sustentabilidade? Relato, protagonismo. Se não, não tem problema, né? Não está contemplando todos os itens, tá? Não tem problema, né? O que vocês... Aí, se vocês não lembrarem, por exemplo, o que é reflexividade, né? Volta aqui e vê aqui o conceito, né? Propicia o processo de engajamento, é aquele que faz os alunos participarem, enfim, tá? Então, esse material aqui. Deixa eu enviar aí para vocês. Deixa eu ver uma coisa. Então, ele tem que aparecer assim, tá, gente? Para fazer uma cópia. Se abrir direto o documento, vocês me avisem, tá? Porque aí cada um tem que trabalhar no seu. Aí vocês pedem ali para abrir uma cópia. Eu colei ali no chat, tá? Está ali, vocês podem fazer. Eu vou ficar aqui, tá? Não, tem que ficar na Meet, tá? Então, eu vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, vamos focar esse momento para pensar na implementação, né? E aí, no final, eu vou pedir para alguns falarem, né? O que estão pensando, o que fizeram e tal, né? E, enfim, né? Então, tem aí, eu vou deixar uns 15 minutos, 15 a 18 minutos por aí, tá? Beleza?
Professor, dá uma olhada aí no seu WhatsApp, por favor, só para você me tirar uma dúvida rapidinho.
Professor, depois de respondido, a gente faz o quê? Não é necessidade de enviar nada? Não, esse é só para o planejamento de vocês, tá? Vou enviar. Uhum. Professor, até que dia que é para enviar o diário? O prazo é até sexta-feira, até dia 16. Ah, tá, obrigada. Nada. Professor, eu observei que eu mandei o diário formativo, mas depois eu cliquei, hoje mesmo, assim, eu cliquei nele para ver se tinha mandado mesmo, tinha ido, e aí ele aparece como, assim, somente ver, e não, como se eu não tivesse deixado para leitor e tudo mais. É assim, Eu vou dar uma olhada aqui agora, prof, vamos ver se eu consigo abrir ele. e eu não deixei ele restrito. Não, vocês não precisam fazer isso nele. Ele já é, ele é aberto. Deixa eu ver aqui. Não, está certo, prof. Consegui abrir ele tranquilo, tá certo. Tá bom. Professor, depois você verifica o meu, se deu certo também. Eu já mandei o relato. Sim, chegou, prof. Obrigada. Nada. Luiz, você que está por dentro dos assuntos aí, quando a gente entra no Classroom, aí está aparecendo um chapéuzinho com um negocinho lá que você clica em cima, aparecem uns balãozinhos, escrito 10. O que é isso? Olha, eu vi agora também. Não sei o que é. Será que somos todos professores nota 10, porque aumentou o IDEB do Paraná? É a premiação do governo. Vai vir no contra-cheque. Não sei, prof. Agora que eu vi. Ô, professor, Sim. a minha escola, o meu município é o município que as provas caíram no Rio. E aí não... Aí a Astorga está entre os municípios, então as nossas provas caíram todas no Rio. Não teve como corrigir o IDEB do nosso município. Olha só que coisa. Mas não foi só a Astorga, não, foram vários. Sim, não fiquei sabendo desse acidente. Mas nós ficamos sabendo do acidente quando estava semanas antes de sair aquela prévia sobre o IDEB, que saiu lá. Aí falaram, não, de vocês não vai ter, porque a prova de vocês caíram no Rio. Aí foi procurar saber, foram atrás dessa notícia. Foi um auê nos municípios aqui, que a prova caiu no Rio. De fato, uma van caiu no Rio, com provas dentro, e não deu para recuperar essas provas. Foi mais ou menos uma história assim, entendeu? Mas o nosso IDEB, então, ele vai ser usado, vai se fazer uma média pelos outros IDEBs. Olha só, não sabia. Que coisa. Senhor David? Para compartilhar, tem que compartilhar com vocês ou é só digitar lá que já aparece para você?
É o professor desse trabalho de hoje ou do diário? Desse trabalho de hoje, do diário. Não, esse trabalho de hoje é só para o planejamento de vocês. Vou pedir para alguns falarem, né? Se quiser compartilhar, compartilha, senão só lê mesmo, só fala mesmo. Aí, só isso mesmo. Compartilhar agora ou mais tarde? Não, é agora. Eu já vamos para essa parte aí de compartilhar. Aí já... Enquanto isso, eu vou colar aqui o link da avaliação da reunião, que aí alguns já vão fazendo, quem já... Aqui. Esse é o link da avaliação da reunião, tá, pessoal? Então, eu peço que vocês façam, tá? Eu sempre estou enviando no final, quando a gente está saindo, mas hoje tem um tempo, ainda temos 10 minutos, então, peço que vocês entrem ali e façam a avaliação da reunião. Pessoal, então, vamos aqui para o compartilhamento, tá? Se, às vezes, por exemplo, quem ainda não iniciou, né, ficou só na parte lá das ideias, não tem problema, não precisa falar, né, lá, se não chegou ainda naquela parte lá dos itens, né, para uma boa prática, que às vezes ficou mais pensando naquela parte de como fazer e tal. Então, dessa forma. Pessoal, alguém gostaria de falar espontaneamente? Vou precisar de pelo menos 3, tá? Senão eu vou escolher. Alguém gostaria de falar o que fez, o que está pensando? Bom, eu posso falar o que eu estou pensando. Vou até compartilhar aqui. Sim. Bom, eu coloquei, como a gente utilizou aquela plataforma WordWall, né, WordWall, alguma coisa assim, vou utilizar algumas frases, né, para poder propiciar reflexão sobre a vida cotidiana escolar. Então, no significado, eu coloquei focar na relação dos alunos como grupo, né, fazendo com que eles consigam compreender os sentimentos um dos outros, porque a gente sabe que o individualismo deles mesmos está bem nítido, né? Então, quando você vai colocar eles para trabalhar em grupo, por exemplo, você tem uma certa dificuldade até para formular se é você. Se deixar com que eles façam os grupos, é sempre os mesmos pares, né? Inovação, coloquei trazer elementos que propiciem a aprendizagem de compreensão e empatia. A reflexividade, utilizar frases que reflitam as suas vidas, né? Compreendendo como cada pessoa é subjetiva. A sustentabilidade, também pensar sobre como podemos melhorar nossas ações para preservar o nosso espaço escolar e a vida pessoal. E um relato, compartilhar as ações pessoais, né, para a gente entender o cotidiano e trazer novas ideias de como se portar em algumas situações adversas, né? E protagonizar, as experiências de cada aluno, fazendo com que eles reflitam sobre o cotidiano, comparando com as de seus colegas, né? Já que eles vão relatar sobre a sua vida, sobre as suas ações aí no cotidiano dele mesmo. Beleza, bacana, professor. Então, o professor teve uma ideia de usar o WordWall, né, para fazer meio improvisação, parecida do que a gente fez aqui, né? Então, também é uma possibilidade, né, de fazer. Pessoal, mais alguém? Quem mais gostaria de falar? Professor, só uma dúvida, que a nossa turma é a turma... É a turma L. L. Isso, Obrigado. Essa é a reunião 8. Pessoal, quem mais gostaria de falar? Eu posso falar, professor? Sim, pode falar. Então, eu implementei hoje meu trabalho e eu senti muita dificuldade, assim, porque eu não estava entendendo como fazer e eu não conseguia entender o RPG. E aí eu acabei fazendo um jogo que eu até tinha comentado com você, mas daí mudei de ideia várias vezes, tudo que eu tentei não estava funcionando. E aí eu acabei fazendo um jogo tipo perfil. E os alunos participaram, me ajudaram nas ideias, tipo assim, no logotipo das cartinhas ali, deram ideias, fizeram uma pesquisa sobre as commodities. Daí eles fizeram, cada grupo entregou 10 perguntas sobre uma commodity que eles escolheram para pesquisar, e daí eles jogaram hoje o perfil. Era uma turma muito complicada, assim, de terceiro ano, porque já estava a turma que é a turma que eu geralmente
trabalho mais assim, estava envolvido com feira de projeto de vida, não pude fazer naquela turma. Fui numa turma que é muito difícil, assim, nada eles querem. Oh, nossa, extremamente difícil. E hoje eles jogaram, eles adoraram. Acabou a aula, eles não queriam largar o jogo para ir para o recreio. Eu tive que pedir para eles guardarem. E assim, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu vi essa interação, eles começaram a competir, foram encontrando estratégias ali para tentar ganhar um do outro, assim, e eu me diverti muito vendo aquilo, assim. Então, eu fiquei bem satisfeita, porque eu estava bem desesperada e achei, assim, que foi muito legal. Achei que a interação deles, assim, foi ótima. Ah, que bacana, prof. Então, aí, né, tem ali o sentido, né, que é um item ali que fala que sentido, as pessoas viram o sentido, participaram, né, que bom que deu certo. Parabéns. Pessoal, mais alguém? Várias, eu achei que né, a gente comentou no início, né, muitos falaram, eu acho que o RPG não vai dar certo, enfim, né, mas tiveram outros jogos, enfim, né, que também promoveram aí a possibilidade de eles participarem, né? Pode falar, professora Juliana? Ah, foi? Estão ouvindo, né? Sim. Então, eu não fiz. Deixa eu ver onde que eu. Aqui, achei. Eu não fiz RPG, eu também não tenho terceiro ano, mas eu fiz com os segundos. Eu fiz sobre o tema, na verdade, implementei, eles apresentaram essa semana, na segunda-feira, alguns apresentaram hoje, duas turmas de segundo anos, e eu deixei livre, assim, falei que o tema eram os tecnopolos, daí eu dividi lá que cada grupo ia falar, pesquisar sobre alguns itens do tecnopolo global, né, de outro país, aí fui dividir e listei, e outros iriam apresentar sobre um tecnopolo brasileiro. E aí, eu falei que a temática da vez, assim, né, a metodologia era gamificação. Sabia nem escrever gamificação, né? Que a gente abrasileirou, inclusive, e verbalizou um termo aí que não é nem brasileiro, nem português, né? E aí, eu fiquei muito surpresa, assim, porque como eu deixei livre, eu falei que de preferência era para ser analógico, mas poderia ser, né, digital. Então apareceram muitos jogos e jogos diferentes, assim, e eles se divertiram realmente, né? Participaram, teve gente que foi, tava 1 grau, né? 1 grau hoje, aquela geada, a galera falou, não, eu vim só, professora, por causa do teu trabalho. E assim, foi bem legal, sabe? Alunos que normalmente não participam tanto quando é trabalho, foram jogar, foram participar. É exatamente isso, né? Então, teve lá desde até um boliche eles fizeram, assim, com perguntas, a gente foi lá fora jogar boliche que eles criaram. Aí teve tabuleiro, mas tudo tão bonitinho, tão assim, no capricho, sabe? Teve dama, é dama? Trilha? Nossa, trilha. É trilha, né? Que é tipo um jogo da velha. A maioria nem conhecia, nem lembrava desse jogo. Até eu já tinha esquecido como é que jogava o negócio. Aí teve gente que fez perguntas no Kahoot, no Quizzes. Teve o jogo da memória, sabe? Foi bem legal, assim, bem diferente, né? Eu tava com receio porque eu nunca tinha feito nesse formato e sim, funcionou. Funcionou. Agora eu quero só falta o feedback deles e a professora fazer escrever. Mas eu acho que foi sucesso, assim, não estava criando muito, estava bastante preocupada, na verdade, porque o RPG eu realmente achei que não ia dar conta. E eles, assim, aceitaram, né? E responderam, foi bem legal. Ah, que bom, prof. Mais um que deu certo, né? Então, que bom aí que eles gostaram, que promoveu a interatividade, né? Então, que bom. Pessoal, mais alguém gostaria de falar? É isso, então, obrigado aí aos profs que falaram, não precisa escolher ninguém, todo mundo participou aí espontaneamente. Bom, só deixa eu compartilhar aqui para a gente finalizar. Eu já coloquei o link
o link da avaliação da reunião no chat, né? Então, aí vocês tiveram tempo para responder hoje. Aqui, então, só lembrando, hoje aí uma síntese da reunião, né? Nós vimos aí sobre protagonismo estudantil e também sobre a questão das boas práticas, né? E aqui lembrando que o prazo para entrega do diário informativo é dia 18. O último slide lá da reunião de hoje, que seria uma reflexão sobre o grupo de estudos, não especificamente da reunião de hoje, né? Mas sobre todo o processo. Então, bom, pessoal, eu vou tirar uma foto aqui, eu vou pedir para que vocês abram as câmeras aí, se possível. Quem está com a câmera fechada. Então, se fosse reunião presencial, a gente teria bolo aí, né, do professor David, mas é online, não tem jeito. Uma vez eu brinquei com isso, se alguém estava, né? Eu falei assim, ó, essa reunião era a última reunião, eu falei assim, se a reunião fosse presencial, ia dar um chocolate para cada um, mas infelizmente não é. Daí alguém falou, compra na Cacau Show aí que a gente retira aqui. Eu nem sabia que dava para fazer isso, né? Enfim, não brinco mais com isso. Pessoal, então, boa noite a todos, né? Se alguém precisar ficar aqui para conversar algo particular, eu fico mais uns minutinhos, tá? Então, um abraço e até mais. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Parabéns, professor David. Parabéns, professor. Parabéns, professor. Muito obrigado. Eu vou ficar, professor, que eu tenho uma dúvida para tirar com você. Então, para mandar o diário formativo é hoje, certo? Não, é até sexta, até dia 16. Ah, tá. É que eu vou fazer a reflexão final hoje, né? Mas eu tenho uma falta aqui, não tem problema, não? Não, assim, se o professor quiser, pode preencher esse espaço, né? Pode pegar lá o slide.